No Brasil, a maioria dos empreendedores iniciais, eles têm entre 25 e 34 anos. 53% dos empreendedores no Brasil são mulheres e a maioria esmagadora dos empreendedores iniciais brasileiros não tem o segundo grau completo. Esse número é ainda pior na região Nordeste, onde menos de 40% dos empreendedores tem mais que o segundo grau. A faixa de renda do empreendedor brasileiro é de menos de 3 salários mínimos. E o empreendedor brasileiro corresponde a 20% do PIB, o que responde por mais de 100 milhões de empregos diretos, de empregos de carteira assinada. Esses números provavelmente explicam por que empreender no Brasil se transformou numa tarefa tão difícil. Esses números explicam por que as pesquisas apontam que as empresas brasileiras não duram 5 anos e a maioria delas não chega a completar nem o primeiro ano. Eu tinha provavelmente 19 anos quando eu abri a minha primeira empresa e eu cometi todos os 8 erros que eu vou ensinar a você hoje. Eu garanto a você, te garanto com 100% de acerto, 100% de chance de acerto. Garanto a você que se você prestar atenção nesse vídeo até o final e você não cometer, você aprender e não cometer nenhum desses erros que eu vou te ensinar hoje, você já vai sair aí com 80, 90% de chances de sucesso ao empreender o seu primeiro negócio. E não vou te dar 100% de certeza, porque esses outros 10% correspondem a fatores que fogem do seu controle, como por exemplo o Covid-19, por exemplo, ou guerras, são fatores que eles não dependem de você. Então, se você prestar atenção, mais uma vez, você prestar atenção nesse vídeo até o final, você terá 90% de chances de montar um negócio de uma maneira mais assertiva e que você não vai fazer parte desses números tão negativos com relação ao empreendedorismo brasileiro. E eu te digo isso com bastante certeza, sem nenhum medo de errar, porque eu já vivi na prática esses erros, não é? Hoje eu entendo que eu possuo o conhecimento prático de errar, né? Aprender errando, e aliado à experiência de anos, aliado também ao conhecimento acadêmico. Para você que não me conhece, eu sou o professor Pierre e há 25 anos ajudo pequenos empresários, ajudo microempreendedores e pessoas que decidiram largar tudo para montar o seu próprio negócio, a ter um negócio mais assertivo, não é? A planejar, a executar, a controlar, a administrar os seus próprios negócios. Faço isso de uma maneira simples, com um vocabulário de fácil entendimento, de uma maneira até com certo humor, porque tudo a gente precisa ter um pouco de humor, né, na vida, e de uma maneira descomplicada. Faço isso para que as pessoas, esses empresários, não sejam enganados. Faço isso para que esses empresários não percam todo o seu capital, todo o seu investimento, para que também não percam a sua saúde e nem coloquem em risco a vida e a saúde dos seus familiares. Legal, meu camarada? Eu peço que você se inscreva no canal, né? Peço que você curta, compartilhe, nos indique. Você fazendo isso, você me ajuda bastante. Você faz com que você faz o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e que mais pessoas vão precisar dele. Então peço que você me ajude, compartilhe, copie aqui o link, cola no WhatsApp, nas redes sociais. Me ajude a esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possível. Legal? Lembrando também que no Instagram, Facebook e Twitter teremos sempre conteúdos complementares, mas sempre depois de vídeos, antes e depois dos vídeos. Aqui são publicados todas as segundas, quartas e sextas. Você vai ter conteúdo lá no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E também lembrando que o áudio desses vídeos ele é sempre disponibilizado nas plataformas de podcast da Apple, do SoundCloud, Spotify e também do Deezer. Legal? Sem mais milongas nem delongas, como diria meu saudoso avô, vamos começar.
primeiro desses erros comuns entre os jovens empreendedores, entre os empreendedores iniciantes, é você querer ser o dono ao invés de você querer ser empresário, ser o empresário. O que significa isso? Normalmente as pessoas que empreendem, principalmente as que empreendem muito jovens, não é? Elas buscam aquela satisfação de ser o dono do negócio, não é? Buscam aquela satisfação de que agora é ela quem dá as ordens, agora é ela quem estipula as estratégias, não é? Ela quer aproveitar e saborear o gosto de dar as ordens, ela quer ali, experimentar o prazer de estar no topo da pirâmide, de que agora quem formula as estratégias, ao invés de simplesmente executar as estratégias, agora é ela. Então, normalmente essa pessoa ela tem mais prazer em ser o dono do negócio do que em ganhar dinheiro. Só que esse é um erro fatal. Abre aspas. Quando você brinca de ser o dono do negócio, você esquece o verdadeiro objetivo dele, que é a lucratividade. Não se pode ter as duas coisas. Ou você brinca de dono, ou você ganha dinheiro. Penso que essa é um erro, é uma dificuldade que ela é bastante ligada à idade mesmo, à falta de experiência, né? Que aí você escuta aquela frase que sempre a gente escuta, né? Um dia você vai escutar com certeza, que fala: se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, lá atrás, quando eu tinha 19, 20 anos. O segundo erro é você não se preparar. Você não está preparado. Cara, existe um erro muito grande das pessoas que pensam que errar é bom. Existe aí uma grande confusão. Errar não é bom. Errar nunca é bom. Eu tenho até uma frase que diz, né? O inteligente é aquele que aprende com os erros, né? Penso que essa frase é incompleta. O inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Errar nunca é bom. Claro que uma vez que você já errou, então seja inteligente e aproveite para aprender. Mas não existe felicidade e alegria no erro, não é? Não, a não ser que você tenha perdido aí, você errou a hora de um voo, não é? Você perdeu esse voo e esse avião caiu, né? Aí existe alegria no erro, né? Mas falando de empreendedorismo, não existe alegria. E aí existe também uma dificuldade das pessoas e um outro erro grande, que as pessoas não se preparam, não buscam aprender, não vão atrás de conhecimento, porque pensam que o sadio é errar, e não é sadio errar. Errar nunca é bom. O terceiro erro é agir por impulso, a ser impulsivo. O que significa impulsividade, né? Ser impulsivo significa você agir sobre um capricho, não é? Mostrando pouca ou nenhuma premeditação. Cara, olha que sensacional isso. Agir por impulso revela um capricho seu. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está numa negociação e que rapidamente a outra pessoa descobre que você é uma pessoa egocêntrica. Não é? E perceba uma coisa, é muito fácil descobrir, né, características das pessoas, não é? O corpo fala mesmo antes de você abrir a boca. Tem um vídeo meu que eu vou deixar aqui o link aqui em cima, falando a respeito de como você identificar o perfil das pessoas, né? Você vai aprender bastante ali. Mas imagina que essa pessoa descubra que você é egocêntrico. E aí ela diga para você assim: olha, você não tem dinheiro para comprar esse produto meu aqui. E aí você se sinta confrontado, a pessoa chamou você de pobre, você não tem dinheiro. E aí você vai, por impulso, e compra o produto ou o serviço daquela pessoa, muito provavelmente pagando até mais caro por isso. Simplesmente porque você foi confrontado. A pessoa apertou a tua ferida, colocou o dedo na sua ferida. Outro exemplo legal é quando você rasga com alguém, você apela com alguém numa discussão, só porque a pessoa tocou num ponto falho seu. Cara, olha que fantástico você entender isso. A ofensa é um fracasso pessoal. Aí eu te pergunto, quem pode te ofender?
quem pertence a tua paz? De quem é a tua tranquilidade de espírito? É do outro ou é tua? Porque se for tua, ninguém te tira. Mas se for do outro, ele tira a todo instante. Quem pode me ofender? Só um tipo de pessoa. Aquela que diz uma coisa com a qual eu concordo. Vamos ao quarto erro, que é a arrogância. Mas afinal, o que é arrogância? Arrogância é a qualidade ou caráter da pessoa que, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume uma atitude prepotente ou de desprezo com relação a outros. Tem duas coisas importantes que eu quero ressaltar aqui. A primeira é a palavra suposta. Abre aspas. A arrogância acompanhada da genialidade ainda é tolerada, mas a arrogância acompanhada da burrice é pura tolice e vergonha própria, falta de vergonha própria. A segunda coisa a se levar em crédito, se levar em consideração, é a palavra assume, porque o erro, na verdade, está aí. Quando você assume, quando você se vê, quando você se enxerga melhor do que os outros. E aí está o erro. Você precisa ter cuidado, porque existe uma grande diferença entre arrogância e falsa humildade. É preciso entender. Abre aspas. Nas pessoas de capacidade limitada, a modéstia não passa de mera honestidade, mas em quem possui grande talento é hipocrisia. Abre aspas de novo. O que é a modéstia, senão uma humildade hipócrita, pela qual um homem de talento se vê obrigado a pedir perdão por ter qualidades que os outros não têm. Então existe aí uma diferença muito grande. E tem pessoas que têm medo de dizer o que pensa por conta de que as pessoas vão pensar que ela é arrogante, não é? Vou dar um exemplo para terminar esse quesito. Se você é um tremendo jogador de bola, você joga demais e as pessoas te perguntam: ah, você joga bem? E você diz: ah, eu jogo mais ou menos. Você não é humilde, você é mentiroso. E por conta desse erro, você é levado a cometer o próximo erro, que é subestimar os outros. Subestimar os outros tem aí um link com a arrogância, né? Porque se você for pensar friamente, subestimar os outros deixa de ser uma forma de que você se veja mais do que os outros, não é? Agora aí tem uma outra chave importante. Você até pode ser mesmo melhor que os outros. O que você não pode é subestimar as pessoas. Um erro grande aí é você não levar a sério a competência dos outros. Tem um outro vídeo meu aqui que eu falo a respeito das pessoas, né, que pensam que o ex-chefe é burro, que a pessoa com quem ela trabalhava é ignorante, que não sabe nada, né? Eu vou deixar o link aqui também para você ir lá assistir um pouquinho também a respeito disso. Então, subestimar os outros é um erro até certo ponto grave e ele não tem volta depois. O erro 6 é faltar com a verdade, popularmente conhecido como mentira, lorota, não é? Que os empresários dizem que é uma mentirinha boa, é uma mentirinha boa. Abre aspas. Não existe boa intenção na mentira. Isso é conversa mole. Não é mentirinha boa. Eu vou te dar um exemplo do que eu digo que é uma faltar com a verdade, uma mentirinha boa que o empresário inicial tem o costume de cometer. Você vai entregar esse produto para mim amanhã mesmo? Vou. Ah, mas você vai conseguir fazer isso aí? Não, vou conseguir. Mas você vai conseguir realmente criar isso em 2 dias? Vou. Você vai pegar essa dívida minha e resolver ali uma semana? Claro, vou sim. Mesmo sabendo que você não vai fazer nenhuma dessas coisas. Você pensa que, eu vou contar essa mentirinha boa, porque aí eu consigo entrar na empresa. Eu vou contar essa mentirinha boa, porque daí eu consigo fechar esse negócio. Aí uma vez que eu estiver dentro da empresa, aí eu consigo mostrar que eu sou bom mesmo. Conversa mole, conversa fiada. Não funciona assim o mundo dos negócios. Vou te fazer uma pergunta a título de reflexão. Você acha que um negócio, você acha que um relacionamento pode começar com uma mentira e terminar bem? 7º erro é a falta de comprometimento. Tem uma frase que diz, né?
A responsabilidade é inseparável do comprometimento. E faz todo sentido, né? O que é comprometimento? Comprometimento é você honrar os seus compromissos, né? O desejo, a vontade de você cumprir os seus compromissos. Que ele é, de fato, inseparável da responsabilidade. É porque, pense uma coisa comigo, se você marca uma reunião, por exemplo, você marca um encontro, você marca determinada ação, e aí você simplesmente não vai, não é só uma falta de comprometimento da sua parte, porque você foi fazer uma outra coisa, você resolveu desmarcar e não avisar a pessoa. É uma falta de responsabilidade da sua parte também. Né? E também de você pensar que o seu tempo vale mais que o dos outros. Não é? Porque se você pensa assim, aquela pessoa pode ficar me esperando, significa que o tempo dela não vale nada. Então você não tem responsabilidade. Né? Te falta a responsabilidade de repente pensar que aquela empresa precisa do produto ou do serviço que você se comprometeu a entregar para de repente dar sequência, para de repente entregar para uma outra pessoa, para de repente entregar para uma empresa que precisa daquilo. Porque o brasileiro, né, ele tem o costume de deixar tudo para a última hora. Então a sua falta de comprometimento também é uma falta de responsabilidade. Eu deixei para o final, para o último erro, o que eu considero que é o erro mãe de todos os outros, que é o principal erro do pequeno empresário, do jovem empresário, do empresário iniciante, que é a ansiedade. Muitos consideram como o mal do século. E o que é a ansiedade? A ansiedade é você viver em um momento que não existe. Eu quero aqui te indicar a leitura de um livro chamado O Poder do Agora. Esse livro fez muita diferença na minha vida, me ajudou muito em um momento de dificuldade. Aí ele me ensinou que existem 3 momentos na sua vida: ontem, hoje e amanhã. Mas na verdade só existe um momento, que é o agora, não é? Porque ontem é um agora que já foi e amanhã é um agora que talvez virá. Então a ansiedade é você esperar viver em um agora que talvez sequer exista. Claro que eu não sou médico, não é? Eu não posso aqui opinar com relação à cura da ansiedade, eu não seria pretensioso e nem idiota de fazer uma coisa dessas. Mas o que eu posso te aconselhar é essa leitura desse livro, porque fez para mim muita diferença. Né? E se fez diferença para mim, pode fazer para você também. Né? A ansiedade, a ânsia de querer que amanhã chegue logo, de querer montar um negócio hoje e que amanhã fique rico, de que você pule etapas, talvez esse seja também uma grande dificuldade do empresário iniciante, principalmente das pessoas que são muito inteligentes, que têm um raciocínio muito rápido, porque elas até entendem que existem 10 passos, mas como elas são muito inteligentes e entendem os 10 passos, elas já querem sair do passo 1 para o passo 10, e isso nunca vai funcionar, nunca vai funcionar. Você precisa fazer o passo 1, ir para o 2, ir para o 3, por mais que você conheça todo o caminho, você precisa percorrê-lo passo a passo. Não é preciso controlar a ansiedade. Carl Jung, disse certa vez, fez uma analogia a respeito da ansiedade, deu o exemplo de um homem correndo numa floresta, fugindo de um urso, e aí ele corre, e preocupado com o urso, olhando para trás, olhando para cá, para lá, se descuida, cai de um penhasco, fica segurando num pedaço de madeira, num toco de madeira para não cair ribanceira abaixo. Daí quando ele olha para baixo, ele vê ali um monte de lobos. Então ele para num momento e pensa, poxa, para cima é o urso, para baixo são os lobos, não é? Aí ele faz uma referência, né, de para cima é o passado, para baixo o futuro, e aí ele olha do lado do toco, tem um morango, ele colhe o morango e come. Aí o que a gente aprende com isso? Que você pensar no passado e pensar no futuro não muda nada, não é? Não vai mudar nada. O que a gente precisa é aproveitar o agora, que é ali comer o morango. E aí fica meu conselho de que você aproveite o agora, você aproveite este momento, não é? Porque amanhã talvez virá e ontem já foi. Legal? Mais uma vez eu agradeço aqui você ter ficado até o final. Peço que você se inscreva aqui no canal, peço que você compartilhe, nos indique,
Peço que você aperte o sininho, comente, peça novos vídeos. Peço que você me ajude, não a que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Legal? Ainda dá tempo de você retomar o controle da sua vida e também da sua empresa. Deus abençoe você e a sua família e bora pra cima.